Olá! Nós vamos dar início a mais uma edição do Saúde em Foco. Hoje sobre um tema importante na nossa região e no país, que é a questão da sífilis congênita. Esse tema já é um grande desafio para as políticas públicas, apesar de nós termos já estratégias definidas e tratamento disponível na rede pública. Então eu conto hoje com a participação das colegas, a Fernanda, da Secretaria de Saúde, coordenadora da Política da Mulher e da Criança, a Cauene, residente da Infecto e Neurologia, aqui da UFN, a Daiane, psicóloga, coordenadora da Política de HIV/AIDS, a Betânia, mestranda do mestrado profissional materno-infantil, enfermeira, né? A Betina, graduanda do curso de enfermagem, formanda, né? E a Luciane Ramos, enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Universitário. Então vamos iniciar a Daiane falando então quais são hoje os desafios, né? O que é a sífilis, né? Que estratégias nós temos utilizado nessa área dentro da política, né? Tá bem, então eu vou começar falando sobre sífilis. A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. A sífilis em gestante, caso ela não seja tratada ou seja tratada muito tarde, corre o risco de o recém-nascido nascer com sífilis. Aí isso se chama sífilis congênita, que é passado de mãe para o bebê, tá? É uma transmissão vertical. A sífilis congênita ela pode trazer inúmeros agravos para a criança. Ela pode nascer cega, pode ter surdez, pode ter inúmeras complicações, má formação e até complicações que possam vir a ocorrer mais tarde. Então é importante que a mulher, quando ela tem o diagnóstico de sífilis na gestação, ela realize o tratamento de forma adequada. O parceiro também precisa fazer esse tratamento para que não ocorra reinfecção, porque não adianta só um dos dois fazer o tratamento e o outro não realizar, os dois precisam fazer. Então daqui a pouquinho as gurias vão explicar melhor. Aqui no município a gente tem um número de doses, é importante fazer todas. O tratamento realmente é dolorido, mas é importante fazer porque para não causar agravos para a criança, né, para o bebê recém-nascido, tá? Então, acho que é isso. Eu acho, inclusive eu acho importante ressaltar que o treponema ele é uma transmissão transplacentária, né? Então, quanto mais precoce iniciar esse tratamento, a gente tem o diagnóstico através da testagem rápida, né, que está ofertado em todos os serviços de saúde da rede pública. Isso eu acho super importante, que é um avanço, né, uma conquista muito grande, né, com o advento do crescimento do número de casos. Então, quanto mais recente essa gestante iniciar o tratamento, menos riscos para o recém-nascido, né? E a nossa realidade aqui em Santa Maria também é um grande número de óbitos fetais, né, em decorrência da sífilis, porque a sífilis pode provocar aborto, né, no momento em que ela não é tratada, né, crianças, né, com consequências, com sequelas, por mais que se faça uma intervenção, ela passe por um tratamento, mas tem toda uma situação também de óbito. Em Santa Maria nós temos um alto índice de óbitos fetais em decorrência de não realizar pré-natal ou não realizar um tratamento adequado durante o pré-natal, concomitante com o parceiro, de óbitos fetais, de gravidez a termo, inclusive, né? Então, o nosso índice é bem elevado de óbitos fetais em decorrência da sífilis gestacional. É isso que a Luciane trouxe, então. A gente tem em todas as unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, os testes rápidos. Então, no momento em que a mulher tem ali o resultado de gestação, ela já vai fazer todos os testes rápidos e outros exames. Descobrindo a sífilis, ela vai já iniciar o tratamento. Então, a partir dali, ela já inicia na unidade mesmo
vai ter um retorno para ela fazer na segunda semana, terceira semana, e o parceiro também realizar esse tratamento, tá? Outra coisa bem importante, que a Luciane falou dos dados, a gente teve em 2018, então, 63 casos de sífilis congênita, a gente teve ali 145 gestantes que tiveram sífilis, desses 145, 63 resultaram em congênita, deu ali em torno de 43%. Então está muito alto, é algo que a gente precisa diminuir. A gente está com estratégias como o Comitê de Transmissão Vertical, daqui a pouquinho as gurias vão falar melhor, tá? Mas são algumas estratégias, assim, entre outras, né, que a gente tem. E Fernanda, na política da mulher e da criança, em termos de gestão, como vocês vêm atuando com essa situação, com esses dados, né, que preocupa, nos preocupa muito. Nós trabalhamos diretamente com os dados, né? Então, os dados nos dão um retorno de como que está a situação de saúde hoje no município. Então, já vem há 2 anos que nós não atingimos a meta que é proposta para nós relacionada à sífilis congênita. Então, a gente precisa pensar em estratégias para reduzir esses números. O que é importante falar é que para iniciar o tratamento, quanto mais cedo essa gestante procurar a unidade de saúde, melhor. Então, o Ministério da Saúde trabalha com a captação precoce. Antes das 12 semanas, ela iniciar o pré-natal. Na primeira consulta de pré-natal, ela já faz os testes rápidos que a Daiane citou. Sendo positivo para sífilis, ela já inicia o tratamento neste exato momento. São 3 semanas e o parceiro também é convidado para fazer o tratamento. O que nós identificamos no ano passado? Que muitos parceiros e até mesmo gestantes não concluíam esse tratamento pela questão do horário. As unidades de saúde, elas têm um horário que às vezes é incompatível com o horário que eles possam estar procurando a unidade. Então, pensando nisso, uma das estratégias que nós criamos foi ampliar essa oportunidade de horário com a possibilidade de realizar o tratamento no pronto atendimento 24 horas. Né? Então, tanto a gestante quanto o parceiro, eles não precisam ir somente na unidade, eles podem ir em qualquer horário, podem sair do serviço, realizar o tratamento depois do serviço num pronto atendimento 24 horas. E com essa estratégia a gente busca que eles concluam esse tratamento, porque a gente identificou que às vezes faziam a primeira dose, não realizavam a segunda dose e às vezes o parceiro nem chegava a realizar o tratamento. Então foi uma das estratégias que a gente utilizou. Outra coisa que a gente vem acompanhando, Mara, é a questão de relatórios. Hoje as unidades de saúde nos enviam mensalmente um relatório de casos de sífilis, né, da identificação de sífilis. Então, a gente recebe todos os meses das unidades quem foram os pacientes detectados com sífilis, principalmente as gestantes. Esses relatórios são compartilhados com a vigilância epidemiológica e com o setor da política de HIV. Né? Então, para que a gente possa olhar melhor para essas pacientes, fazer essa busca ativa, identificar se estão fazendo o tratamento ou não, se foram notificados, que é importante falar da questão da notificação dos casos, né? A gente às vezes identifica que os casos são tratados, mas não são notificados. Nós trabalhamos muito com os dados. As nossas ações, elas são um reflexo do que nós temos hoje de dados da vigilância epidemiológica. Então, se não notifica, nós não ficamos sabendo e a gente tem uma falsa impressão de que não está ocorrendo os casos, o que não é verdade. E assim, o sistema, ele funciona, o sistema de saúde, a partir dos registros, dos dados, para o estabelecimento do planejamento. Então, esse aspecto aí é fundamental e que sempre a gente está falando, tanto na formação, como também no processo, né, de educação continuada e permanente, a questão da importância do registro. Sem o registro, né, Luciane, você que trabalha... Nós enfrentamos isso, né? Então, tanto a sífilis gestacional quanto a sífilis adquirida, né, quanto a sífilis congênita, ela é de notificação compulsória, obrigatória, né, que a gente... assim que é considerado pelo Sistema de Informação Nacional, que é o SINAM, que é o banco de dados que nós estamos, né, comentando já há bastante tempo. Mas para isso o profissional tem que realmente notificar. Né? Existe uma ficha específica e tudo mais. E são informações super importantes e a gente falha muito no registro.
né? Porque quando chega lá no hospital, né, a parturiente, né, que a gente vai analisar toda a situação, né, a gente vai precisar fazer todo um resgate. Como é que foi o pré-natal? Né? Se realmente foi diagnosticado no pré-natal, se ela fez as sorologias como é de rotina no primeiro, segundo e terceiro trimestre, se realizou o teste rápido, qual foi este valor, foi reagente, não foi reagente, tem que estar registrado também nos prontuários, não só da rede pública, quanto da rede privada. Né? Isso são informações super importantes, que pode acontecer. Hoje, né, nós lidamos muito com a questão de troca de parceiros, mesmo no período gestacional, então pode ter uma variação da sorologia, desse resultado desta infecção durante a gestação. Então todos os registros são importantes e a notificação é super importante. A gente está hoje trabalhando com dados já que nos alarmam, né? É sinal de alarme para a gente realmente desenvolver um conjunto de ações, fora a subnotificação, né? Que muitas vezes, porque essa notificação ela deve ocorrer no local do pré-natal, onde foi feito o diagnóstico, mas muitas vezes é lá no hospital, na maternidade, porque também tem uma portaria que exige, né, que todas as maternidades realizem a testagem rápida, tanto para sífilis quanto para HIV. Então isso também nos dá um certo respaldo para a gente poder estar notificando e estar conhecendo uma realidade, mas mesmo assim existem algumas falhas, né? Então, assim, é super importante a questão das estratégias, a captação precoce, que isso a gente vai falar inúmeras vezes, a busca ativa daquela gestante que está faltando ao pré-natal, né, é algo super importante. O registro do tratamento, é super importante que ela carregue na carteirinha para levar para a maternidade, né, para a gente conhecer essa história, né, porque isso tudo incide numa avaliação, além da clínica e do laboratório, porque o recém-nascido de mãe, é o recém-nascido exposto, né, de mãe com sífilis, ele passa por uma sorologia, né, por um exame de sangue, por um exame de líquor, por uma punção do líquor, para se fazer uma análise se tem presença de treponema ou não é no líquor, que é super importante para a gente avaliar, porque normalmente a sífilis ela é assintomática, né, principalmente na gestante. Tempos atrás nós tínhamos problema de tratamento inadequado, porque se entendia, o diagnóstico foi feito neste momento da gestação, então é uma sífilis primária. Não, né? A clínica nos diz que a sífilis primária tem que ter presença de lesão na genitália, tanto masculina quanto feminina. Na feminina é muito difícil, muitas vezes ela está muito subclínica, que a gente não consegue visualizar. Né? Então, normalmente o que a gente encontra hoje são gestantes assintomáticas. Então, elas não vão apresentar sintomatologia nenhuma da sífilis primária, da sífilis secundária, que seriam normalmente lesões de pele, que se confundem muito com, é uma dermatite, muitas vezes tem uma sífilis ali por detrás. Né? Então, na gestante, o que a gente vê no geral é assintomática, ela não apresenta sintomas. Então, o teste rápido e a sorologia, o teste rápido é um exame de laboratório, né, que hoje é disponibilizado, e ele é o teste treponêmico. Né? Existe um outro tipo de análise clínica que se faz, que é o não treponêmico, que é o VDRL, que dá aquela titulação, que é o que a gente vai avaliando com o tratamento. Né? Começou com uma titulação lá do VDRL de 1 para 64, com o tratamento 30 dias depois tem que baixar. Se não diminuiu, esse tratamento foi adequado, o que a gente precisa fazer? Precisa analisar. Ela teve uma mudança de comportamento, mudou o parceiro, algo aconteceu. Porque, infelizmente, nós não temos na nossa cultura ainda, com toda a situação não só da sífilis quanto do HIV, a prática do sexo seguro. E é uma orientação super importante também na gestação, ela manter, não é, as relações com preservativo, né? Porque também está protegendo ela e o nenê. E veja bem, o tratamento, depois que a criança é exposta, que a mãe de repente não fez um tratamento adequado, a criança fica hospitalizada 10 dias recebendo antibiótico terapia. Também onera a questão toda do sistema, se a gente pensar, e que é algo que pode se prevenir. Então a gente tem que pensar em estratégias, trabalhar muito, esclarecer muito a população como um todo da importância do pré-natal, da importância da testagem rápida, da importância do tratamento, não só da gestante como do parceiro, para se evitar realmente todas as sequelas que o recém-nascido com sífilis congênita poderá desenvolver ao longo da vida. Né? Porque este recém-nascido, além de receber o tratamento, ou aquele que é exposto e que não apresenta sorologia nenhuma,
reagente durante, logo que nasce, ele também é acompanhado no ambulatório de infectologia do hospital universitário, no caso aqui de Santa Maria. Então, é importante a gente fazer exames de laboratório nesse recém-nascido com 1 mês, com 3 meses, com 6 meses de vida, com 12 meses e com 18 meses. O VDRL que é realizado, que é o teste não treponêmico. Então, essa criança que foi exposta a sífilis pode não apresentar no nascimento nem exames de laboratório que nos indiquem, não é? Mas nós precisamos seguir acompanhando, monitorando com exames de laboratório essa criança até os 18 meses. A Luciane traz esses dados assim, ó, que a incidência aqui nós percebemos em Santa Maria por dados de registro do momento da internação, né, da gestante no hospital, quando se realizava o teste, né, obrigatório. Sim. Não era essa busca, porque como tu disseste, é silencioso, né? Ela é silenciosa. Então, o quanto é importante esse trabalho da rede, né? Como um todo. Se não, né? Se não é o trabalho em rede, não, né? Nós estávamos comentando até isso, nós temos que ter uma relação direta, né? Todos os níveis, né, de serviços de saúde, sejam da atenção básica, que é fundamental, quanto a questão da atenção mais complexa, que é no caso do hospital, mas é lá que a gestante vai, não é? Finalizar a gestação. Né? Então, é super importante a gente trabalhar e ter os registros, conhecer a rede de serviços de atenção básica. Se ela diz que é de uma região, a princípio a gente entende que ela esteja sendo acompanhada, né, realizando o pré-natal naquela unidade de referência. A gente vai ter um profissional de referência para, de repente, buscar algumas informações complementares, porque não se inicia tratamento nenhum em criança com sífilis congênita sem conhecer toda essa história, deste acompanhamento pré-natal, das sorologias da mãe, das datas registradas de tratamento, né? Então, o núcleo de vigilância está em constante, é diário o nosso trabalho na busca dessas informações, no contato com a Fernanda, que é a nossa referência, né, da rede de atenção básica, para que, de fato, a gente feche o diagnóstico, né, se estabeleça a melhor conduta, não é? Junto aos profissionais que estão prestando assistência direta a essa criança. Certo. Então, o trabalho em rede é algo fundamental. E é importante trazer que a gente o tempo todo está reorganizando nossos fluxos de atendimento. Né? Então, antes, as crianças que nasciam em outros hospitais, que não o hospital universitário, as mães eram orientadas a procurar, né, as mães com sífilis, procurar a unidade de saúde para realizar o encaminhamento dessas crianças para o médico infecto-pediatra. E nós percebemos até numa busca ativa por essas crianças, que muitas crianças se perderam nesse caminho, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma reorganização do fluxo. Hoje, as crianças que nascem com mães com sífilis durante a gestação, o próprio hospital encaminha para nós todos esses dados, então o hospital nos encaminha para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde diretamente faz a marcação para o médico. Ótimo. Então, esse fluxo é importante a gente identificar, né, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar na rede. E não se perder nesse itinerário. Exato. Né? E esse trabalho, essa conversa que a gente tem diária, é muito importante, né? A gente tem um trabalho assim, de cumplicidade no sentido de melhorar mesmo, reduzir os casos que para nós ainda é muito presente. As pessoas elas ainda têm o entendimento que uma vez tratada a sífilis, ela não vai mais contrair a sífilis. Então, é importante trazer que se ela tratar e o parceiro não tratar, ela vai se reinfectar. Se ela tem sífilis e ela tiver um outro parceiro, ela vai contaminar o outro parceiro. Né? Então, assim, o tratamento não quer dizer que ela não tem mais a possibilidade de ter sífilis. Se ela entrar em contato novamente, ficar exposta, ela vai fazer a reinfecção. Em relação ao fluxo, as estratégias que a gente está falando, esse ano em Santa Maria começou o Comitê de Transmissão Vertical, coordenado pela política HIV, que a gente faz exatamente isso, faz a investigação dos casos de sífilis gestacional que chegam para a gente e tenta articular com a rede de atenção básica com a questão com o pessoal do hospital também. Ver o que aconteceu nesse caso, onde é que foi, não um erro, mas o que podia ter acontecido de melhor para ter um desfecho favorável.
Então, a gente discute questões desde o prontuário, questão do parceiro. A gestante chegou lá, fez o teste, deu positivo. Realizou o tratamento. Quando a gente discute casos específicos, a gente chama também a responsável pelaquela unidade, aonde que a gestante fez o pré-natal, e também o hospital que notificou, porque acontece bastante isso. A maioria dos casos, quem está notificando realmente é o hospital, não está sendo na atenção. Mas aí a gente discute um caso específico e tenta ver, foi erro de não colocou no prontuário, fez o tratamento, as 3 doses, o parceiro realizou? Realizou, então, vamos colocar no prontuário para a gente poder fazer a busca direitinho. Também, a unidade fez tudo o que é possível. O parceiro não quis, ou a gestante não fez a titulação, fez os exames todos certinho, porque a gente falou que tem que sempre ser pedido os exames de laboratório também, para ver se o tratamento está correto, né, se está sendo efetivo. Então, o que acontece também é, muitas vezes, não está sendo pedido os exames corretamente. Então, procurar investigar e alertar todas as unidades, todos os profissionais envolvidos, dar a informação correta do como que é o fluxo, o que deve ser realizado corretamente, e também para alertar a população, enfim, da importância do pré-natal, do tratamento, enfim, do parceiro. Aí a importância da formação, né? O quanto durante a formação o estudante está inserido na rede, né? A Bettina teve essa vivência na atenção primária, né? Como é que tu percebeu, assim, tu trabalhaste direto com essas questões? Nós trabalhamos na atenção primária, na nossa vivência diária, com os testes rápidos. E a importância de oferecer para o usuário que busca aquela unidade, aquela estratégia de saúde, os testes rápidos. Muitas vezes as mulheres, nós estávamos num atendimento, elas iam para uma consulta e elas acabavam com o contato que tu cria, o vínculo que a gente cria lá, elas acabavam falando, hoje eu estou planejando engravidar, e nós oferecíamos o teste rápido. Muitas vezes eles já davam positivo e nós realizávamos o tratamento. Sempre salientando a importância do parceiro também realizar o tratamento, e em alguns casos também vinha a mulher já grávida, né, com o teste positivo. Então nós também salientávamos o tratamento, a importância do tratamento, tentávamos criar um vínculo e um planejamento para ela vir sempre que precisa vir nos dias certinhos, né? Tentar sempre também orientar, como as meninas falaram, que tem nas unidades de pronto atendimento, caso não consiga ir no horário de funcionamento da unidade básica. E também a importância do pré-natal correto, para que o bebê não sofra nenhuma das consequências e a mãe também não sofra as consequências de uma sífilis não tratada, né? Essa entrada, né, pela a unidade básica, pela AESF, aonde já tem, né, um controle em termos de registro da população, isso é fundamental, ter essa qualidade de um processo de trabalho e de cuidado adequado que acolha, né, acolha esses usuários, as famílias, né, também, no sentido de esclarecimento, porque o aspecto da educação em saúde é fundamental, porque o que a gente está evidenciando aqui é uma falta, né, às vezes de informação, uma questão até de conhecimento, de quais são as vias de prevenção e de conscientização. E via estratégia da saúde da família, tu consegue, né, trabalhar diretamente com essa questão da promoção e da prevenção, né, em saúde. A Betânia também, né, no mestrado, vem trabalhando com essas evidências. Então, a gente, da área da saúde, né, precisa e necessita trabalhar mais em rede, né, e em rede interna também. Então, eu acredito, assim, que nós, como pesquisadores e participantes do mestrado e inseridos em um contexto mais acadêmico, precisamos também estar conectados com quem está lá na prática, né? Com quem está lá na ponta, com quem recebe essa gestante. O que a gente encontra atualmente de acervo publicado, né? Muitas pesquisas clínicas e poucas pesquisas estratégicas. O que seria isso?
quando a gente joga na internet mesmo, assim, por pesquisa individual, algumas coisas publicadas sobre sífilis, a gente encontra formas de tratamento, formas de diagnóstico, características, alguns fatores de risco, algumas coisas que podem se manifestar no bebê depois que nasce, depois de um tempo, durante a gestação, enfim, muitas pesquisas clínicas sobre aquilo que está evidenciado e o que acontece, mas poucas pesquisas estratégicas acerca do que pode ser feito para prevenir isso, né? Então, quem está lá dentro, inserido dentro do contexto prático, por vezes não tem tempo de fazer esse planejamento estratégico em função da grande demanda de receber essas gestantes. Então, quem está por fora, quem consegue ter esse olhar mais ampliado, esse olhar mais da gestão, deveria dar esse maior embasamento para quem está lá na prática, né? Então, essa é a importância de trabalhar em rede, de ser uma coisa mais multidisciplinar, científica, baseado em evidências científicas, mas também estratégicas, né? Porque a gente já viu, as gurias falaram sobre os dados, é relevante, no nosso município de Santa Maria é muito relevante, né? Alguns outros contextos também, que são a totalidade das ISTs, enfim, é muito alto esse índice, esse percentual de pessoas que estão passando por isso, né? E também lembrar sempre que a mulher, que ela é gestante, que ela é portadora de sífilis, antes de tudo isso, ela ainda é uma mulher, né? Antes dela ser a gestante, antes dela ser a pessoa que está portando alguma patologia, ela ainda é uma mulher, né? Então, a importância de ver isso como o todo, né? E não só a particularidade, né? Mas sim o todo. Sempre valorizar, sempre lembrar e sempre deixar ela ciente de que ela é parte daquilo, né? E que aquilo existe um tratamento, existe como viver saudável depois do tratamento, existe como saber como prevenir, existe como a gente reduzir esses índices, né? Mas para tudo isso precisa pesquisa e precisa que a gente trabalhe em rede, né? A importância dessa nossa conversa que hoje, cada uma pegando em uma ponta, é justamente o que deveria acontecer diariamente em todas as práticas. Muito bem. Em todos os serviços, né? Então, infelizmente, nós estamos, né, no tempo esgotado, um tema, assim, extremamente importante, né? Deu para perceber, a Betânia que já fez uma síntese da importância dessa articulação, da gestão, dos profissionais de saúde comprometidos, né, envolvidos com a questão de trabalhar em cima de planejamentos estratégicos para resolver, a questão da formação, seja ela no âmbito da graduação, da residência, o mestrado, essa rede, né, de apoio no sentido de nos fortalecermos para atender de forma adequada, juntamente com o usuário empoderado, né, essa mulher empoderada de conhecimento, para poder estar também interagindo em algo que faz parte, né, do cotidiano da vida e que nós temos sim que resolver de uma forma integrada em rede. Agradeço a vocês, a cada uma de vocês, pela disponibilidade de estar aqui nesse momento e a gente poder estar compartilhando, né, essa troca, né, de informação, de conhecimento, de vivências, que é extremamente importante. Obrigada.